A terceira guerra mundial está prestes a acontecer. Israel e Irã já entraram na guerra. Rússia e Ucrânia já estavam em guerra há muito tempo. A Europa já estava em guerra. Ou seja, já vem aí a terceira guerra mundial e o apocalipse. Será que é verdade? Quero comentar sobre esse assunto aqui. Esse é o quadro Caminhando com o Psicanalista. Se você não quer fazer terapia, venha caminhar aqui com o psicanalista. Eu sou Lucas Ribeiro, sou psicanalista clínico e enquanto eu caminho aqui eu trago alguns insights para você sobre comportamento humano, sobre a mente do ser humano e conselhos para você aplicar na sua vida. Olha só, o mundo está aflito agora com a possibilidade do apocalipse e uma terceira guerra mundial e todo esse problema aí. A Israel nesse momento e Irã estão travando batalhas, bombas para todo lado e muita preocupação no ar, né? Se vão soltar aí as bombas nucleares, enfim, qual será o destino agora da humanidade? Eu queria fazer uma reflexão com você aqui sobre o perigo disso e qual que na verdade é o verdadeiro perigo para o mundo, para as pessoas. Porque olha só, o ser humano, falando de comportamento humano, ele teme a morte, né? O maior temor do ser humano, o maior medo, segundo as pesquisas, é a morte. E a gente também tem uma expectativa sobre o apocalipse, né? Sobre o fim do mundo. E inclusive é um tema que a Bíblia traz muito, né? Sobre o apocalipse. Agora olha só, e o medo da morte, o medo da guerra, de que tudo se exploda, de que aconteça mortes sem parar aí, é até real de todas as pessoas. Mas será que essa deve ser a nossa preocupação? Será que a real preocupação que nós devemos ter no nosso dia a dia, para o ser humano, em termos de mente, de mentalidade, de saúde emocional, será que essa é a maior preocupação? Eu quero trazer um dado aqui para você, olha só. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui sobre o número de mortos em guerras no ano passado, no ano de 2024, para a gente ter uma noção aqui sobre isso, né? Porque já que isso é um perigo, o mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas. São 8 bilhões de pessoas hoje no mundo. Quantas mortes por guerra em 2024? São os últimos dados que tem aqui. Ao total foram 160 mil pessoas mortas em guerra entre as nações. É importante dizer isso. Por quê? Que esse dado aqui é sobre mortes entre países. Seja no caso a Ucrânia, que é o maior conflito que estava acontecendo em 2024, também Israel, né, e outras pequenas guerras que aconteceram em 2024. Ou seja, o total de mortes catalogadas, né, em 2024 por guerras entre países foi de 160 mil. Agora, olha só. Olha qual o total de mortes por uma segunda guerra. Uma outra guerra. Olha essa outra guerra aqui. Guerra por homicídios. Ou seja, uma outra guerra que acontece entre pessoas. Por que eu citei primeiro entre países, né? Entre nações, que é os primeiros 160 mil, que são entre nações, um país contra o outro. Mas olha quantas mortes, quantos homicídios. Isso eu estou só falando de mortes por homicídios, porque são mortes provocadas, né? São mortes intencionais. Mortes por homicídio no mundo em 2024. E pode ser mais, né?
Foi 440 mil a estimativa que eu pesquisei aqui. 440 mil mortes por homicídio. Agora eu pergunto para você, isso também não é uma guerra? Isso também não é uma guerra? O que são as guerras entre as nações? São homicídios. São mortes em nome de uma bandeira, em nome de uma filosofia, em nome de políticas globais, que no final das contas a gente nunca consegue entender. Aliás, a gente nunca consegue entender no plano racional, não é? No plano comum. Mas quando a gente vai fazer uma análise da psicologia, da psicanálise, do comportamento humano, da mente humana, a gente vê que tudo isso tem explicação. Porque os conflitos estão dentro da necessidade humana de segurança. Eu sempre brinco que numa guerra, numa briga, até na escola aí, quem já brigou na escola, quem já brigou na rua, numa briga, quem tem mais medo bate primeiro. Isso é interessante, que até no reino animal é assim, né? Aquele que está mais acuado, isso faz parte do comportamento humano. Aquele que está mais acuado é o que agride primeiro. É o que primeiro provoca um golpe. Porque ele tem medo. Olha que interessante. Guerras, brigas, conflitos, homicídios tem tudo a ver com o comportamento humano, com a mente humana. E eu mostrei 2 dados. Primeiro, as mortes por guerras. 160 mil, né, que eu falei. E as mortes por homicídios em 2024 foram de 440 mil. Gente, será que a guerra que nós mais precisamos nos preocupar são a guerra entre as nações? São a guerra mundial? São guerras por interesses políticos? Com bomba atômica? Será que essa deve ser a nossa preocupação? Será que essa deve ser a sua preocupação? Será que essa guerra não tem mídia demais? Será que essa guerra não é supervalorizada demais? Será que o ser humano dá importância demais para coisas que estão fora do seu alcance, quando perto dele, pertinho dele, no nosso dia a dia, nas relações humanas, nos casamentos, as pessoas estão se matando? Nos becos, as pessoas assassinam a tiros, a facadas. Nas relações, né, os feminicídios, né? Homens, esposos matando esposas, talvez vice-versa também. E será que a gente não está, isso tudo não é uma cortina de fumaça para abafar uma guerra muito mais profunda e intensa, muito mais danosa para o ser humano do que essa guerra mundial? E olha que eu queria trazer um dado aqui que eu sei que é polêmico, mas eu vou trazer. Porque eu também considero como mortes. O que é um assassinato? É uma morte intencional, como eu falei aqui. Inclusive na pesquisa veio esse termo quando eu fui fazer. Porque uma coisa é uma morte natural, por enfermidade, por doença, não é? Outra coisa é uma morte intencional. Os assassinatos, os homicídios são uma morte intencional. Tiveram uma intenção de matar. Então veja, e se a gente colocasse nessa conta, e eu sei que é polêmico, mas eu quero entrar nisso aqui, as mortes por aborto. Ou seja, e se a gente colocar nessa conta os abortos?
Eu fiz uma pesquisa do número estimativo de abortos em 2024, para pegar todos os dados aqui, e eu sinceramente assustei com os dados, assustei com os números que eu encontrei. Encontrei um número de 73 milhões de abortos. Por que eu estou trazendo isso aqui? Independente de narrativas, eu tô querendo colocar reflexão no sentido de, se nós estamos preocupados com a vida, porque o discurso é uma preocupação com a vida, nas guerras, e muitas pessoas morrem nas guerras, e são bombas e tanques e mísseis, e crianças morrendo nas guerras, né? Aí mostra lá as imagens das crianças morrendo no Irã ou Israel, crianças pequenas que os carros explodem e os prédios explodem. Então, se a preocupação é com a vida, se a preocupação é em manter a vida, preservar a vida, então por que a gente também não coloca nessa conta essas pequenas vidas? Ou seja, se nós queremos ter mais vida, mais pessoas, querer que a vida se mantenha, eu também colocaria nessa conta essas pequenas vidas. Ou seja, nós temos aí muito mais pessoas morrendo em outras guerras do que nessa guerra que a mídia adora falar. Sabe por que eu estou colocando, inclusive coloquei essas mortes aqui por aborto? Porque eu sei que no fundo a pior guerra que possa existir acontece, sabe aonde? Aqui, ó. Por isso que esse assunto tem tudo a ver aqui com esse canal. Aliás, eu sempre digo que todos os assuntos têm a ver aqui com o canal, com essa parte psicanalítica e comportamental, porque é comportamento humano. As pesquisas sobre o comportamento humano mostram por que as pessoas fazem o que elas fazem. Então, a maior preocupação agora não tem que ser com a quantidade de bombas, de mísseis, se vem ou não Terceira Guerra Mundial. A Primeira Guerra acontece aqui. A Primeira Guerra acontece entre o esposo que agride a esposa, entre a esposa que também talvez agride ou faz qualquer coisa com o esposo. A guerra mundial que está no mundo todo é a guerra entre os conflitos entre os casais. A guerra mundial é a guerra onde acontece, por exemplo, as brigas entre casais, pais com filhos, filhos que estão matando os pais, pais que estão matando os filhos. As guerras mundiais acontecem todos os dias nos lares, nas escolas, nos assassinatos, nos presídios, nos assaltos a banco, assaltos a comércio, assalto à mão armada, assalto de veículo, mortes com latrocínio, né? Assassino seguido de morte, ou melhor, morte no assalto, né? Que é o latrocínio. Ou seja, então que preocupação é essa com guerras? Para que se preocupar com esse número de mortes que é, gente, uma vida? Eu dou valor, não estou falando disso, mas 160 mil para 440 mil em homicídios e mais outras milhões de mortes que eu tenho essa visão de que considero morte, assassinato. Não estou colocando em causa o motivo pelo qual faz o aborto, mas o ato é um assassinato. Digam o que quiser. E nós estamos preocupados com a paz mundial. A paz mundial acontece dentro do seu lar. A paz mundial precisa acontecer dentro da sua casa. Aliás, primeiro, dentro da sua mente. Só vai existir paz no mundo se a sua mente estiver em paz. Então pare de se preocupar com o que acontece lá fora. Eu sempre falo que para resolver o mundo, a guerra do mundo, resolva primeiro a sua mente.
Depois, resolva o seu relacionamento conjugal. Depois, resolva o seu relacionamento com seus filhos. Depois, no seu trabalho, na escola, na sociedade, na vizinhança, na igreja. A guerra mundial acontece em primeiro lugar dentro de você, dentro da sua mente. Os primeiros conflitos que você tem começam dentro de você, não lá fora. Então, não se preocupe com o que acontece lá fora. Sabe por quê? Antes de morrer 2, 3 pessoas numa guerra, infelizmente, ao seu lado, ao seu, no bairro, no círculo da sua cidade, infelizmente vão morrer talvez muito mais pessoas. Somente dependendo da cidade que você estiver assistindo, ou no mundo, né, ou qual país que você estiver assistindo. Então a preocupação maior não é a Terceira Guerra Mundial, não é se vem o apocalipse, não é se o Irã vai vencer Israel, se Israel vai vencer Irã, ou se entra a Coreia do Norte, ou se a Rússia vai terminar a guerra com a Ucrânia, quem domina quem, se a Europa vai entrar em guerra. A principal guerra que você precisa vencer é a guerra que acontece dentro de você. Não tenha medo da bomba nuclear. Dentro de você existe um potencial para explodir o seu casamento, para explodir a sua vida, para explodir os seus planos. A verdadeira bomba nuclear é o seu emocional. Quando a bomba nuclear que existe dentro de você explode, a sua família explode, seu casamento explode, a relação com seu filho explode, o seu negócio explode, a sua carreira explode. Então não se preocupe com a bomba nuclear. Se estourasse uma bomba nuclear e você estivesse bem emocionalmente, sem ansiedade, sem depressão, sem preocupar com dívidas, se você estivesse bem, pode explodir todas as bombas. Se você está bem, que se dane, desculpa a expressão. Não importa. Aliás, se quem inventou a bomba, se os presidentes, se os governantes desses países estivessem também preocupados com isso, ninguém estaria estourando bomba, ninguém estaria fazendo guerra, porque eles não estão importando com aquilo que mais importa: cuidar da mente, cuidar das relações humanas. Então não se preocupe com bomba atômica, não se preocupe com guerra mundial, não se preocupe em se vai acontecer o apocalipse agora. Até para quem é cristão também, a preocupação não deve ser se Jesus volta agora, ou se volta depois, se acontece o apocalipse, não. A preocupação deve ser em estar cuidando do quê? Que a Bíblia até fala lá. De estar cheio de óleo, com o vaso cheio de óleo, com a lamparina acesa. Ou seja, está vivendo a vida. Está em plena comunhão. É isso que importa. Importa você olhar para dentro de você, olhar para suas relações à sua volta e cuidar delas. Isso é o mais importante. Então, esqueça a Terceira Guerra Mundial. Esse é o conselho aqui do seu psicanalista, um conselho gratuito. E que se você seguir, como eu falei, nesse quadro aqui, Caminhando com o Psicanalista, se você seguir esses conselhos, você vai evitar de ir para a terapia, de ter que pagar a terapia. Porque aqui eu te dou conselhos gratuitos sobre saúde emocional, sobre bem-estar emocional, sobre uma vida mais leve e plena e de sucesso também. Tá legal? Então, um grande abraço, se inscreva aqui no canal, comenta aqui o que você acha sobre esse assunto e não perca os outros vídeos que eu vou estar sempre falando aqui sobre assuntos relevantes para você. Tá legal? Um grande abraço e fique com Deus.